A Batalha de Cannas é sem dúvida uma das mais famosas batalhas da história da Roma Antiga. Isso por conta do brilhantismo tático de Aníbal, que utilizou de manobras surpreendentes para cercar e aniquilar as legiões romanas. Aníbal provou como a estratégia pode superar a força bruta num campo de batalha. Há mais de 2000 anos, esta região viu as legiões de Roma lutarem contra um dos maiores estrategistas da história, um comandante do exército da grande cidade mercantil de Cartago. Em 250 a.C., Roma dominava toda a Itália e agora desejava o controle do mar Mediterrâneo, mas a grande cidade de Cartago, no norte da África, era um obstáculo à sua ambição. O Mediterrâneo era pequeno para as duas potências rivais. Cartago cobiçava a Sicília e a Espanha, enquanto Roma cobiçava o norte da África. Por 24 anos, as duas potências batalharam pelo controle da Sicília, e Cartago foi derrotada na Primeira Guerra Púnica. Roma, por sua vez, impôs termos abusivos para a paz. Amilcar, o general cartaginês na Sicília, estava furioso e fez o seu filho de 9 anos jurar que nunca seria amigo dos romanos. Aquele menino era Aníbal, e ele nunca se esqueceu de seu juramento. Passado o tempo, Cartago estava endividada com Roma e havia perdido muito de seu território. Então decidiu criar uma rica e sólida província na Espanha e também um poderoso exército. Enquanto isso, a república estava sedenta de sangue por conta da dívida de Cartago e esperava uma desculpa para atacá-la. Quando Aníbal invadiu a cidade espanhola leal a Roma, os romanos tiveram um pretexto ideal para a guerra. O jovem comandante cartaginês achava que o único modo de derrotar a república era atacar bem a sua capital, a própria cidade de Roma. Foi então que, em 218 a.C., Aníbal iniciou a sua marcha através da Espanha com um exército de mais de 100.000 homens e 37 elefantes. E ele fez o impensável. Cruzou os Alpes rumo à Itália em pleno inverno. Aníbal era um líder extremamente carismático. Ele levava os exércitos a fazerem coisas inimagináveis. Um exército comandado por Aníbal sempre ia mais adiante. Além do mais, ele era jovem, com um pouco mais de 20 anos, mas o seu grande ódio por Roma era um combustível que alimentava a sua ira e lhe dava forças para marchar até Roma. Os romanos tiveram uma amostra da força de Aníbal na Batalha de Trébia. As legiões romanas foram esmagadas por Aníbal e seus elefantes de guerra. No ano seguinte foi a mesma história. Roma enviou outro exército e sofreu outra derrota perto do lago Trasimeno. Parecia que nada poderia deter Aníbal. O exército dele seguiu rumo ao sul através da Itália e descansou perto do mar Adriático. Aníbal estava agora a menos de 160 quilômetros de Roma, e ele já tinha matado ou aleijado mais de 100.000 legionários. E desesperados, os romanos decidiram arriscar tudo numa única grande batalha. Eles destacaram 8 legiões, cerca de 70.000 homens. Reuniram um exército gigantesco, 2 vezes maior do que qualquer outro que Aníbal já havia enfrentado. Foi então que, em 2 de agosto de 216 a.C., o colossal exército romano enfrentou Aníbal, o jovem comandante cartaginês, contra todas as desvantagens numa batalha sangrenta. O que estava em jogo era o controle do Mediterrâneo e o futuro de Roma, que nessa batalha contava com 8 legiões e cada uma possuía 5.000 homens, divididos em 3 linhas. Já o exército de Aníbal em nada se parecia com a máquina bélica romana. Era um exército recrutado de vários países. Da África vinham os lanceiros líbios, e a cavalaria númida vinha em velozes pequenos cavalos. Haviam gauleses e espanhóis montados e a pé. Aníbal tinha a vantagem de 10.000 cavaleiros contra os 6.000 de Roma, e a planície de Cannas era perfeita para a cavalaria. Porém, o comandante cartaginês tinha somente 40.000 homens em sua infantaria, contra os 70.000 de Roma, que por sua vez era tão colossal e vasto que tinha 2 comandantes, Lúcio Paulo e Caio Varrão, e eles lideravam as legiões em dias alternados. Já era complicado quando 2 comandantes tinham a mesma estratégia, quanto mais estratégias diferentes. Lúcio Paulo favorecia uma abordagem cautelosa e não estava ansioso para entrar na guerra, mas Varrão queria lutar e queria forçar uma batalha nas planícies onde o imenso exército romano teria lugar para se movimentar. Em 2 de agosto de 216 a.C. foi o dia de Varrão comandar o exército, e posicionou as legiões para a batalha, onde ordenou que se agrupassem mais. Haveria menos lacunas e pouca chance de mudar a formação. Se motivado por uma grande sabedoria ou uma enorme estupidez, eles concordaram em amontoar as legiões para criar um maior impacto. A ideia era quebrar o exército cartaginês pela força bruta das legiões compactas. Abriram mão da flexibilidade para obter a maior força.
Mas Aníbal idealizou uma armadilha. Colocou as suas tropas gaulesas e espanholas em uma formação crescente curvada para fora na direção das linhas romanas. Seus próprios soldados devem ter se perguntado o que ele pretendia. E ele se posicionou na parte mais vulnerável da linha, no centro onde a batalha seria mais intensa. E o motivo dele estar lá era para encorajar a parte mais frágil da linha, apelando um pouco para a emoção. A cultura bélica dos gauleses, que compunha uma grande parte destas unidades, era uma cultura que apreciava quem se excedia, quem fazia coisas espetaculares e se destacavam diante de todos. Estranhamente, Aníbal deixou suas melhores tropas, os lanceiros, livres de reserva nos flancos. Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo, pois ele tinha um plano. A batalha estava prestes a começar, quase 130 mil homens e 16 mil cavaleiros no campo de batalha preparados para darem as suas vidas. Foi então que as legiões marcharam e os cartagineses em menor número se prepararam para o impacto. Aníbal lançou sua cavalaria pesada contra de Paulo. Enquanto isso, a cavalaria númida de Aníbal atacou a ala esquerda romana de Varrão. Com a cavalaria em combate, as 8 legiões seguiram rumo à posição de Aníbal. E chegando a mais ou menos 13 metros de distância, cada legionário arremessava sua lança e então sacava o gládio e investiam contra as fileiras cartaginesas. O tamanho do exército romano era esmagador, e Aníbal sofreu perdas terríveis quando as legiões abriram caminho pelo centro. A máquina romana de guerra parecia imbatível. O exército cartaginês estava por um fio, e a derrota parecia inevitável. E as legiões golpeavam a infantaria cartaginesa freneticamente. Os romanos estavam a um passo da vitória, mas estavam cegos para o perigo. Ficou claro o porquê Aníbal adotou a formação crescente. À medida em que Roma avançava, ela ia sendo cercada pelos flancos. Os legionários no centro da formação não podiam usar as suas armas, e eram atingidos por lanças, dardos, pedras, mas não podiam revidar. Isso porque estavam muito apertados para fazer qualquer tipo de movimento. Naquele momento, Aníbal dispersou os cavaleiros romanos nos flancos e movimentou-se para trás das legiões. O ataque romano ficou atolado por conta da sua formação demasiadamente compacta, e na retaguarda a cavalaria cartaginesa os bloqueavam. A armadilha fechou, e o vasto exército de Varrão e Paulo estavam condenados à derrota. Lúcio Paulo acabou sendo derrubado de seu cavalo e se sentou numa pedra, ferido na cabeça. Seus oficiais falaram para ele fugir antes que Aníbal chegasse. Porém, ele recusou, e minutos depois ele morreu numa chuva de dardos cartaginesa. Varrão, que tanto havia pressionado pelo combate, fugiu para Roma, onde foi perdoado por sua derrota. Por mais desastrosa que a decisão de Varrão tenha sido para os romanos, ao menos eles não o criticaram, pois a preferência dos generais romanos era a de agressão. O que ocorreu em Canas não deveria ter acontecido. Estrategistas não concebiam que um exército de um tamanho menor pudesse cercar de um modo concêntrico os dois lados de um exército numericamente superior. A batalha durou 4 horas, porém 50 mil romanos e 10 mil cartagineses foram mortos. Foi a pior derrota que Roma já sofreu, e foi em campo aberto, sem emboscadas e sem surpresas. Somente com seu talento e a qualidade de seus homens, venceram um exército bem maior. E não somente venceram, ele os esmagou. As notícias aterrorizaram Roma e a cidade agora estava à mercê de seu inimigo. Mas ele se recusou a invadir Roma. Seus generais não podiam entender, já que agora o caminho estava aberto. Por que não acabar com os romanos de uma vez por todas? Talvez a resposta seja, em parte, pura exaustão. Aníbal lutou a mais árdua de suas batalhas e havia perdido muitos amigos. Além do mais, marchar sobre Roma seria muito arriscado. Ele não tinha forças para sitiar a cidade e forçá-los a se renderem pela fome ou atacá-la diretamente. Em vez disso, permaneceu na Itália durante 14 anos. Fraco demais para conquistá-la e forte demais para ser vencido na batalha. Ele desferiu 3 golpes mortais no coração de Roma, e mesmo assim, ela não caiu. E a vingança seria terrível. Um exército romano atacou Cartago. Aníbal foi chamado para organizar a defesa, mas foi derrotado em Zama, no norte da África, sendo forçado ao alto exílio. Mas Roma ainda assim o perseguiu. E por fim, na atual Turquia, Aníbal cometeu suicídio, onde tomou veneno para evitar os assassinos romanos. Por não destruir Roma, ela acabou ficando mais forte. Os romanos aprenderam a lição e reorganizaram seu exército. No espaço de 50 anos após a morte de Aníbal, eles varreram Cartago do mapa e a semearam com sal.
Mas eles não puderam apagar a lembrança de Canas, onde esta história foi escrita com sangue romano.